Alô, alô. Nossa, faz tanto tempo que eu não entro aqui ao vivo que eu nem sei, acho que já estamos ao vivo. Oi, Carol. Você vai me enviar aqui. Oi, pessoal. Carol vai me enviar o convite, né? Aqui foi. Entra. Aguardando a Carol chegar aqui ao vivo com a gente. E Deu, né? deu. Bom dia! Bom dia, queridona. Tudo Tudo bem? bem? Tudo. Conseguiu descansar essa noite? Tudo bem, tá funcionando, né? Para mim tá funcionando. Vamos checar com o pessoal, se as pessoas estão, se alguém puder só dar um sim aí para a gente saber se vocês escutam tanto eu quanto a Carol. Acho que Porque aqui sim, tava. né? Agora tá bom pra mim, não tá mais travando. Ah, tá legal. Ótimo. Às vezes demora um pouquinho, né, para a conexão se ajustar, né? Sim. Bom dia! Tudo bem aí? Bom dia. Tudo bem? Que gostoso ter você aqui para a gente conversar, né? Sim, obrigada. Tô muito feliz Eu vi. de falar de um Oi. tema. Se tiver travando, me avisa, tá bom? Eu acho que a conexão ainda está se ajustando, né? Mas qualquer coisa a gente Tá. vê o que faz. Você sabe que eu comecei a acompanhar Tá os bom. conteúdos que você estava trazendo no seu Instagram, no seu perfil, e vi que você estava falando de coisas muito Uhum. relevantes, né? E além disso, você fala com a propriedade de quem está à frente, né? De uma escola com, são mais de 1.000 famílias, né, Carol? Então, mais de 1.000. Graças a Deus. Graças a Deus, porque essa São situação muitas as tá. crianças. É. São muitas as crianças, né, que você está acompanhando de pertinho. E aí a ideia desse bate-papo é realmente a gente criar diálogos, né, diante desse momento que está gerando tanto medo, tanto estresse, tanto desamparo, tanto para os pais quanto para os alunos, para os professores, né? E trazer, acho que assim, a nossa conversa tem o objetivo de trazer um acolhimento, trazer clareza, a gente poder trocar recursos, e aí, quem sabe, né, a gente consegue aí trazer algumas ferramentas importantes para o pessoal levar para as suas vidas, né? Acho que é só o objetivo que a gente tem agora. Elisa, eu não sei o que está acontecendo aqui com o meu celular, mas ele está apagando a tela. Hum, Aconteceu apagando a tela para mim, mas vamos ver, você acho que quer não vai ficar mais assim. sair? Eu acho que é Quer sair isso, assim, de porque. novo? Nós teremos Vamos ver, participação. se der participações especiais aqui. Já pedi pro meu marido cuidar lá, porque os meus filhos aqui em casa vão ter uma super participação aí também, né? É, Então, assim, eu acho que realmente é uma fase muito delicada, né? Ontem até compartilhei lá, nunca coloco muito esses comentários tão pessoais no Insta, mas a gente está uhum, vivendo uma fase muito delicada. Aqui em Curitiba a gente teve mais um lockdown ontem, mais uma notícia de lockdown, e isso afeta a gente em muitos níveis, né? Não é só no nível de trabalho, mas é no nível de família, é no nível dos medos, é tudo isso que a gente precisa falar um pouquinho hoje aqui, que a gente sim. combinou, porque é uma fase muito delicada para todo mundo e para todos os envolvidos. E eu tenho o privilégio, né, de estar no meio do furacão ali, porque a gente Verdade. está no meio de tudo, né? A gente está no meio das famílias, a gente tem acompanhado as famílias, a gente está dentro da casa das famílias, a gente tem Uhum, acompanhado a vida dos professores, a gente está dentro da casa dos professores, a escola num papel de sempre foi de dar suporte para o professor, porque a gente levanta a bandeira de que o professor é o nosso condutor do caminho, mas
assim, num papel muito delicado de atender todas as famílias, porque a gente tem famílias com perfis muito diferentes, né? Hum? E no meio de tudo isso, as crianças, né? E os adolescentes, que são, na minha opinião, e o motivo dessa live aqui, quem a gente mais quer resguardar de tudo isso, Perfeito. de um jeito seguro, né? Não é resguardar alienando eles da realidade, mas resguardá-los. Então, acho que é uma conversa muito necessária, um tempo muito necessário para todo mundo envolvido, porque a gente precisa olhar para isso. Não dá mais para continuar andando sem ter clareza de onde a gente está e Verdade. achar que as coisas elas vão se organizar por elas mesmas, porque a gente não sabe o cenário que vai ficar, né? Sim, Então, acho que é isso. perfeito, ótimo. É, a gente conversou, né, essa semana, acho que foi 1h30 de bate-papo entre nós, e, e eu, assim, me impressionei mesmo com relatos que você trouxe, do que tem acontecido nas escolas, né, com as crianças, com as famílias, e eu acho Sim. que hoje seria muito legal, assim, a gente poder falar um pouco disso, né, então a gente até combinou aí de repente, pontuar os 3 principais desafios que você tem é, enfrentado mesmo de frente aí, né, com as crianças, com as famílias, etc. E eu também, do lado de cá, gostaria de trazer 3 pontos, que são pontos de maior preocupação na área da psicologia hoje, quando se diz, quando o assunto é desenvolvimento da criança, educação, relação pais e filhos. Mas vamos começar com você, Carol. Você tem aí os 3 pontos? Então, sabe que eu tentei fazer essa tarefa e foi bem difícil, porque são muitos pontos. Mas eu acho que a gente tem que começar, assim, falando sobre o que, pra mim, né? Até, Elisa, quero começar dizendo assim: eu represento uma pessoa aqui, né? Não só eu tenho os meus princípios, os meus valores, o que eu vou falar está dentro da minha visão, então. De forma alguma eu quero julgar, né, as decisões e as famílias. Acho que isso é muito importante. Acho que a gente já é adulto o suficiente, maduro o suficiente para entender que cada um tem os seus princípios e as suas escolhas. E apesar de eu representar uma escola de 1.800 famílias, eu não quero, assim, que ninguém se sinta nesse lado de estar sendo julgado, né? Então eu Ótimo. começaria pelo que eu considero mais importante, tá? Que é Uhum, o emocional. A gente uhum, está falando de uma guerra silenciosa. Eu tenho encarado assim, porque o reflexo emocional que eu tenho visto nas crianças, nos adolescentes, nos professores, nas famílias, é como se realmente nós estivéssemos vivendo uma guerra. A gente não está mandando os filhos para a guerra, mas a gente tem familiares que estão na guerra, que estão indo para os hospitais, que estão tendo que trabalhar, que não têm a opção de ficar em casa. E de alguma forma é a gente viver essa instabilidade da gente ter pessoas de dentro da nossa casa, da nossa vida, que estão sujeitos a estar vivendo isso. Então, a uhum. instabilidade emocional que a gente está vivendo, ela é muito grande. E o que eu tenho visto na escola, né? Porque o que aconteceu aqui em Curitiba, não sei se em todos os lugares. A gente teve Uhum. períodos de poder voltar com a escola, porque nós na escola queremos muito isso. A gente está vendo as crianças realmente adoecerem pelas câmeras. E é muito sufocante a gente ver essa situação, a gente presenciar as famílias adoecendo pelas câmeras. Então a gente quer que as escolas voltem, mas ao mesmo tempo nós sabemos da realidade, né? A gente sabe o que está acontecendo e que é sim um lugar que a gente tem que ter muita segurança naquilo que a gente está fazendo. Mas quando a gente voltou, o que eu vi? Só para você ter uma noção, né? Eu vi Uhum. crianças chegando na escola com pânico já, né? A gente percebe isso pelo comportamento físico delas, tremor, medo, perguntas inseguras. Ah, mas a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer aquilo e outro, o álcool, né, a todo momento. A gente Sim. eu vi crianças extremamente aflitas por terem que se distanciar dos seus irmãos.
Então, o receio de não estar no controle do irmão, né? Não, mas eu preciso saber se meu irmão vai ficar bem na sala, e a gente tem que trazer essa segurança e esse suporte para essas crianças que já estão de alguma forma se responsabilizando pelos seus irmãos. A gente viu questões emocionais nos adolescentes de dificuldade de comunicação já, né? Eles já estão tão dentro de si, tão alienados também, né? Porque alienado reflete a ideia de você estar fora, você não está nem dentro de si, você já está tão perdido ali na realidade que existe uma dificuldade na fala, na comunicação. Então, são coisas que para nós da escola que convivemos com as crianças todos os dias estão nos chamando muita atenção, estão nos assustando, sabe? E, Carol, isso que você está falando, esses comportamentos que você descreveu aqui, que você está observando tanto nas crianças quanto nos adolescentes, já são sintomas do trauma. Né? Porque, assim, pela perspectiva da Somatic Experience, que é uma abordagem de estudo do trauma, por exemplo, isso que você falou dos adolescentes que estão com dificuldade de fazer conexão, né? Eles estão muito retraídos. Um dos sintomas do trauma, da categoria de trauma de ataque inescapável de ambiente externo, que o Covid se enquadra nessa categoria de trauma, um dos sintomas é a dificuldade de conexão com o outro, a dificuldade de sentir, então eles desconectam do corpo para não sentir, né? Entrando num estado de congelamento e a depressão. Sim. Né? E todos esses sintomas que você descreveu também das crianças, né? Que você me contou de uma garotinha que chegou na escola tremendo de medo e que ela sofreu muito, porque ela tinha que, o irmãozinho mais novo dela tinha que ir para uma sala e ela não ia poder ficar com o irmão, né? Que foi um processo bem delicado. Muito delicado. De alguns dias até ela conseguir se sentir segura na minha fala. Não era só no ambiente da escola, mas ela precisava ter um vínculo com algum ser humano que passasse para ela a confiança dela estar sendo vista, né? E esses tremores, né, que você disse que ela tremia muito, acho que foi uns 3 dias que ela chegava na escola tremendo, né? Esses tremores do corpo também, tá aí o corpo tomado, né, pelo trauma, pelo estresse, pelo estado de estresse da hipervigilância causada pelo medo. Então, as crianças Explica um pouquinho para todo mundo o que é hipervigilância. A hipervigilância é um estado de alerta constante. Então, quando a gente está com medo, o nosso sistema nervoso e todo o nosso corpo, ele entra em estado de alerta. O medo, ele é um sentimento que tem uma função protetora. Né? Ele atua no nosso sistema, no nosso organismo, no nosso sistema nervoso, para fazer com que a gente evite, para que a gente escape de situações de perigo. Então, todo o corpo fica em estado de alerta. É exatamente isso. Como fugir? Num estado de hipervigilância. Não só eles, né? Os professores, né? A gente tem, Elise, os pais. A gente tem hoje um quadro, né? Porque eu tenho um recorte muito grande, de uma escola muito grande, mas eu tenho um quadro de famílias que perderam entes, que estão com pessoas no hospital, então essa hipervigilância, esse estado de alerta, essa quantidade de hormônios, esse medo constante, essa insegurança, ela desestabiliza qualquer posicionamento, qualquer atenção. Exato. Porque e assim, a gente vê isso na escola, nas aulas, a gente vê isso em todo momento, sabe? Até a dificuldade de concentração, que é algo que estão reclamando muito, né, das aulas online. Puxa, mas meu filho não consegue se concentrar. Claro, né? Sobre um estado de estresse, de tensão e de medo constante, como você vai conseguir focar na telinha do computador, né? É difícil mesmo, porque a gente não está tendo tempo
de ter, assim, sentir segurança suficiente por um tempo prolongado para que a gente possa fazer as descargas necessárias, né, para todo o sistema nervoso voltar ao seu equilíbrio, né? Então, a hipervigilância é quando a gente entra num estado de excitação, de excesso de excitação constante e não consegue dar um escoamento para aquela energia. E nós, Exato. assim, né? Sim. Criando Todos, né? todos. Todos. Uns mais, outros menos, Outros né? menos. Sim. Porque você pode imaginar, ainda, vamos falar bem a verdade, além desse perigo, esse perigo que ele é real, mas intangível, o vírus, né? Uhum. A gente não sabe, ele mexe muito com o nosso sistema de orientação. A gente não sabe de onde vem, o que é seguro e o que é perigoso. Uhum. Sim, exato. E daí eu ainda acho que a parte das crianças, dos adolescentes, ela é ainda mais melindrosa. Porque eu quero colocar uma coisa que é muito importante, a gente até tem que discutir isso, né? Porque além do cenário ser de muita incerteza, a comunicação sobre o que está acontecendo é muito escassa. Então, eles vivem essa insegurança constante, eles estão sentindo a família naquela situação de dificuldade, eles olham para os pais, eles veem tudo isso, e a comunicação sobre tudo isso com eles é muito pequena. E o que é essa comunicação, ao meu ver, né? É a clareza, é a gente discutir sobre aquilo, é a gente trazer na nossa fala a segurança de que o avô está no hospital, mas a gente está aqui, a gente está seguro, que a gente vai orar para o avô, que a gente vai mandar as nossas energias positivas. E o que acaba acontecendo, né? Como os pais também estão sob essa situação de estresse, a gente acaba... não é que a palavra não é assim que eu não quero falar para os meus filhos, mas é que eu não coloco isso numa balança de importância tão grande. Uhum. E deveria ser um caminho contrário, né? Quanto mais a gente está passando, quanto mais a gente está dentro de casa, quanto mais a gente está se alienando ali da realidade, mais eu preciso criar fonte de conversa com as crianças e com os adolescentes para que isso não se torne inseguro. Eu gosto muito de um exemplo para os pais que eu uso nas minhas reuniões, que é assim: imagina você acordar hoje e você não saber o que você vai fazer. Você não sabe o que você vai fazer, você não sabe o que você vai comer, você não sabe se vão te levar para tal lugar ou se vão te levar para outro, ou se aquela pessoa que você ama, que está distante de você, como que ela tá, porque de uma forma geral, essas relações, essas decisões na vida das crianças, elas são todas feitas pelos responsáveis, pelos adultos, né? Essa mediação delas com a realidade que as envolve. E essa falta de clareza, de comunicação, filho, olha, hoje a gente vai levantar, depois a gente vai dar uma volta na quadra. Vou dar um exemplo aqui que eu já acho que é uma super dica. A gente vai dar uma volta na quadra, a gente vai andar, depois a gente vai voltar, vai tomar um banho, você vai sentar para tua aula, você vai fazer aula, depois a mãe vai trabalhar e o pai vai trabalhar, depois a gente vai juntos arrumar a mesa para o almoço. A gente traz aquela assim, ó. Verdade. Isso tá tudo bem, tá tudo bem, eu tô aqui, meu dia tá organizado. Eu não vou ser roubado de alguma forma daquela situação. Então, esse alerta constante que você tá dizendo, que é uma questão química do corpo, né? Ele se potencializa com coisas que vão trazendo insegurança. E a falta de clareza é uma coisa que é muito grande hoje em dia. Sempre foi, a gente sempre fala nas escolas da necessidade da antecedência, né? De você se precaver, de você contar para o teu filho o que vai viver e tudo mais. Mas agora, gente, é uma coisa assim muito importante. Aumentar a comunicação sobre o que a gente está vivendo. E não deixar de falar das coisas difíceis, né? Não deixar de falar, porque as coisas difíceis, elas estão se organizando dentro das crianças de um jeito não saudável, porque elas vão hipotetizando situações, né?
até quero contar uma experiência que eu tive aqui com as crianças que traz muito isso. Eu tive uma situação de conflito na escola esses dias entre dois meninos que me chocou demais. Até coloquei isso no meu Insta, mas até nem trouxe muitos detalhes. E a situação é assim, resumindo. Eles ficaram discutindo durante muito tempo, até teve uma agressão física entre eles. E quando a gente foi ver o resultado daquilo, é porque um deles estava tão amedrontado com o medo, ele chorava e falava assim pra mim: é que eu não quero ser culpado por levar esse vírus para os meus pais, eu não quero ser culpado pelos meus pais morrerem, eu não quero ser culpado. Gente, quando eu vivi aquilo ali, uma criança de 10, 12 anos no máximo, a gente, né, trazer, olha a relação que ele estava criando, né? Se eu entrar em contato com esse meu amigo, porque o que aconteceu? Ele agrediu o amigo porque o amigo não respeitou o espaço dele. Mas Sim. ele também não soube comunicar o porquê que ele não queria que o amigo respeitasse. E o amigo de máscara, cuidando, falava assim: mas você estava brincando comigo antes e depois você agiu desse jeito, você também me machucou, você me machucou por dentro. Uma discussão muito adulta até, sabe? Madura, assim. E no fundo, a situação era esse medo exacerbado do contato com o outro. E o medo, olha a preocupação de uma criança de se sentir responsável por levar o vírus e acabar sofrendo. Então, ele estava antecipando uma Acabar sendo situação. responsável por até, né, assim, casos graves, a criança pode imaginar, nossa, posso contaminar minha família e alguém pode morrer, né? Olha o peso, Sim, né, das sim. crianças também. E nesse caso ali, a intervenção foi conversar com os dois, é claro, tirar essa responsabilidade dessa criança, desse ombro, trazer um espaço de escuta. Ele precisava falar, né? Eu não sei quanto ele está expressando isso dentro da casa dele, esse medo que ele tá. Às vezes esse medo só tá dentro dele, né? É porque existe ainda, né, um bloqueio dos adultos de falarem de assuntos relevantes para as crianças. É como se assim, como se o adulto tem dificuldade de lidar com a frustração das crianças, com os medos das crianças, com a raiva da criança. Então, se evita, e no geral o que se faz, tenta abafar. Ah, isso não é nada, né? Ou para com Que é o mais isso. perigoso, na minha opinião. É mais perigoso, exato, porque a criança, ela dá conta de atravessar os seus sentimentos. Ainda A criança, mais se ela vê no adulto um caminho como, sabe? Isso que você disse, Elisa, é muito legal, porque às vezes, por falta de ferramentas, por falta de saber como, uhum, os adultos eles acabam se anulando nessa situação ou deixando passar. E um jeito muito interessante de fazer essa comunicação com as crianças e com os adolescentes, que já é uma coisa que está sendo construída de muito tempo, então é como se o pai quisesse agora remar contra a maré. Nunca uhum, existiu esse espaço de fala, nunca existiu esse espaço de troca, tô supondo, né? E agora é muito difícil começar do zero. É uhum, muito difícil. Então, um exemplo que eu gosto muito é quando você se coloca vulnerável para as crianças. Então perfeito. então você não começa perguntando para elas da dificuldade do dia. Começa você falando da tua. Filho, Uhum. nossa, hoje, meu Deus do céu, foi tão difícil para mim ficar tanto tempo sentado. Nossa, meu corpo, né? Eu tô com. Como foi para você? Como que você ficou na aula? Foi tudo bem? O que que você tá fazendo para, né? Isso é uma conversa para os mais velhos. O que que você tá fazendo para conseguir? Ou com os mais novos? Nossa, filha, e daí? Que parte do dia que você mais gostou hoje? A parte do dia que eu mais gostei hoje foi quando a gente almoçou juntos. Gostei tanto daquilo. Você traz modelos de comunicação e de vulnerabilidade, porque ainda é triste falar isso, Elisa, mas eu vou te dizer, a gente ainda escuta nas escolas coisas do tipo assim: eu não vou falar sobre raiva com meu filho porque eu não quero que ele tenha contato com esse sentimento. Uau, jura? Juro, Pois é. existe. Tá. Eu não vou falar com o meu filho sobre sofrimento porque eu não quero que ele tenha contato com sofrimento. Como se a criança
não tivesse contato. É o contrário, na verdade. Porque a gente só desenvolve a nossa resiliência lidando com aquilo. Eu desenvolvo a minha coragem enfrentando o meu medo, né? Eu desenvolvo a minha capacidade de amar, encarando de frente a minha raiva, meu ódio, minha ira, minha agressividade, né? Então, assim, E eu criando vejo. as habilidades nesse percurso. Lógico, lógico. E também vendo que eu dou conta de atravessar aquela descarga no meu corpo, no meu sistema. Então, quando eu tô com raiva, eu tenho uma descarga enorme, né? De adrenalina, de cortisol, de muita coisa eu vou ter. Mas parece, assim, às vezes pode parecer que eu não vou aguentar ficar com aquilo. Mas a gente consegue. E a gente vai desenvolvendo a nossa resiliência. Eu dou conta de ficar com a minha tristeza. E conforme eu vou encarando ela, eu vou administrando ela, isso eu vou desenvolvendo minha capacidade para lidar. Então, o que eu percebo é Exato. que muitos pais, a dificuldade do pai e da mãe de falar sobre determinados sentimentos com os filhos é a inabilidade do pai e da mãe para lidar com aquilo dentro dele. Então, como é um assunto que eu evito, eu não dou conta, imagina conseguir ter ali a presença, a maturidade, a humildade também, né? A humanidade de estar juntos ali e encarar aquele sentimento do meu filho. Se eu evito em mim, Sim. tanto que eu achei tão legal, eu tenho uma paciente que é mãe, e ela diz assim, que ela veio para terapia, no início ela achava que era o filho que estava precisando ir para terapia. E aí ela procurou terapia para o filho, ela bateu na porta de uma psicóloga, mas não gostou muito da abordagem, né? Isso acontece, às vezes não é de cara que você encontra o profissional que fala a sua linguagem, né? Enfim. E aí, ela, nesse processo de procurar uma psicóloga para o filho, ela foi entendendo que quem precisava ir para a terapia era ela. Que não ia adiantar, né, mexer lá na criança se ela não se trabalhasse. E aí foi muito legal, a gente está aí fazendo um trabalho Muito bonito, legal. enquanto ela está, obviamente, encarando as coisas dela, enfrentando lá os desafios dela, se aprofundando, está ficando cada vez também mais fácil dela ir se aproximando dos filhos e fazendo os ajustes necessários, né? Essa, Elisa, eu considero uma atitude admirável, assim, né? Porque Sim. é de uma coragem muito grande, aquela frase que todo mundo bate, mas é real. Coragem não é você ir sem medo, é você ir com medo mesmo, né? E a questão, assim, eu acho que esse também já é um ponto aqui, né? Eu recebi algumas perguntas que a gente vai respondendo ao longo do caminho, mas essa já é uma resposta. Pedir ajuda, né? Pedir ajuda em vários sentidos, né? Ajuda psicológica, que eu acho que hoje... Olha, eu vou dizer, Elisa, eu faço terapia há muitos anos. Muitos anos. Eu Sim. não sei o que seria de mim sem terapia, né? E existe uma falta de conhecimento muito grande sobre a terapia. Muito Sim. grande. Uma falta, eu julgo assim, isso eu posso falar até dentro da minha família, né? A relação que, se eu for conversar com os meus pais, por exemplo, sobre terapia, a relação que os meus pais tiveram há 10 anos atrás sobre terapia que tem hoje é muito diferente pela vivência comigo, pela construção e tudo mais, que é uma falta de conhecimento, eu considero, né? Do que a terapia pode fazer com meu filho, comigo mesma, essa construção diferente de raciocínio, de relação com aquilo que eu tô vivendo. Então, eu colocaria esse ponto até como um ponto muito importante. Você sente que você não está conseguindo lidar com isso. Eu não estou conseguindo lidar com o meu papel de mãe, com o meu papel de ajudante da professora, com o meu papel de esposa, com o meu papel de diarista, com o meu papel de... Não estou conseguindo lidar, não está existindo dentro de você habilidade, pede ajuda. E daí, quando eu coloco aqui pedir ajuda, não é só pedir ajuda terapêutica, porque ajuda terapêutica é, assim, o suprassumo. Quem pode é um privilegiado.
eu Sim, considero. Mas pede ajuda dentro de casa também. Hoje é uma coisa que a gente vê muito também nas escolas. Desculpe a liberdade de estar falando, mas é sobrecargas em pessoas dentro de casa, né? Que se ou dois fatores, né? Ou essas pessoas, isso dentro da psicologia se deve entender muito, elas se sentem no papel de ser responsáveis por tudo, então elas querem dar conta de tudo, dar conta da casa, dar conta dos filhos, dar conta de tudo. Mas uhum, também existe aí uma falta de comunicação com o parceiro, ou do parceiro com a parceira, ou com os filhos, mas de pedir ajuda. Gente, eu preciso de ajuda de vocês. Eu preciso uhum, que enquanto eu tô fazendo o almoço, vocês coloquem a mesa para mim. Que enquanto eu tô com o João no banho, você fique com a Maria, vendo a lição que foi feita hoje. Sabe, Elisa, eu vejo assim que essa pandemia. Eu não sei o que cada um acredita, mas eu acredito que a gente vive tudo por motivos, né? E a gente vai conseguir tirar lições desse período muito grandes se a gente conseguir refletir sobre elas. E uma delas, que com certeza eu já tirei para mim, uhum, é que essa pandemia está fazendo com que a gente se comunique. A uhum. gente está tendo que trabalhar a habilidade de comunicação dentro de casa. Porque tá todo mundo vivendo o mesmo espaço, né? Tendo que conviver com aquilo, tendo que conviver com as dificuldades. E essa comunicação, ela já está sendo necessária. Então, vamos entender isso e vamos pedir ajuda, né? É, dentro disso, posso fazer umas observações também? Realmente a gente está precisando de ajuda, isso é fato. Até porque, assim, além do estresse, da própria ameaça do vírus, existe todo o estresse que está acontecendo entre quatro paredes, né? Então, assim, dentro de casa, o clima tá pesado também, né? Então, assim, o Tá. confinamento, ele aumentou muito o estresse. Então, a gente está vendo aí brigas de casais, né? Mais agressividade, mais assim, as preocupações com as finanças, então tem um medo dentro da casa também, de será que nós vamos conseguir atravessar isso? Às vezes um pai ou uma mãe deprimido, né? Às vezes um Muito. pai muito desestabilizado porque perdeu o emprego. Então, assim, além da ameaça fora, existe uma ameaça dentro. Uhum. Tudo isso cria para a criança um ambiente extremamente ameaçador e instável, né? Uhum. Então, eu acho que agora a gente tem que parar, pensar e falar assim, olha, não estou dando conta. Tá um caos lá fora e tá um caos também dentro aqui de casa. E as crianças estão sofrendo esse impacto muito forte, né? E adolescentes. Adolescentes também, verdade, né? Então, assim, nesse momento, a gente precisa ter esse bom senso e pedir ajuda mesmo, fazer terapia ou pedir ajuda, né, para quem estiver mais perto, para quem puder chegar mais perto, né, pedir ajuda para os professores, pedir ajuda nas escolas, né? Sim, muito. Pedir ajuda dos professores, pedir ajuda nas escolas. Aqui eu vou colocar um ponto também, Elisa, muito importante, né? Às vezes isso é pouco falado. Os nossos professores, e eu vou me colocar nessa categoria, nós professores, Uhum. nós também somos mães, pais, esposas, donas de Sim, casa. Eu até me emociono, assim, sabe? De falar. De tão sensível que tá esse lugar, assim, né? Eu acompanhei aulas essa semana de pessoas assim que eu sei que estão vivendo dificuldades, tem pessoas da própria família em Covid, com Covid, e vivendo situações muito difíceis, né? Porque pense que o professor ele está se expondo também, estão claro. entrando na privacidade dele, na casa dele. Ele está dando aula na sala, mas o filho dele está tendo aula no quarto. Tem É. professores que estão dando aula na cama, né? Tem crianças que estão assistindo aula na garagem. Sim. E essa
eu não diria assim, falta de empatia, eu não acho que é isso. Acho que tá todo mundo em sofrimento e a gente entende tudo. Mas eu Uhum, acho que agora mais colocando isso para os pais, né? uhum, A gente precisa lembrar que a escola, os professores que representam a escola dentro da casa de vocês, eles estão fazendo o seu melhor. uhum. Não existe agora como a gente conseguir fazer a escola dentro de casa. Isso é utópico, é irreal, e eu acredito, a nossa está fazendo isso, mas nenhuma escola deveria estar prometendo uma coisa que é impossível, né? A aprendizagem é humana, ela é contato, ela é visual, ela eu tô vendo, olha, chega a me arrepiar, Eu tô me sabe? arrepiando aqui. Eu tô assim, a flor da pele, sabe? A flor da pele, assim, de estar vendo situações tão difíceis que os professores estão passando. E Uhum, situações até assim, sabe, de descontrole emocional das famílias. uhum, Os professores estão vivendo uma exposição, às vezes, eu assisti essa uhum, semana mesmo, situações de desrespeito com os professores, né? Porque está existindo uma falta de consciência sobre uhum. o que o professor é capaz de fazer. Ele tem as limitações dentro daquele espaço também. Sim. Uma coisa que eu acho muito importante, até vou colocar aqui assim, é que eu não sei se você já ouviu falar da teoria do vínculo. Você já Hum, ouviu falar disso? qual? Vamos ver. Não sei se eu já Talvez ouvi. já com outro Não sei nome. se isso é. Assim, dentro da, dentro da pedagogia. Acredito que já, acredito que já. Dentro da pedagogia, a gente estuda as aprendizagens e existe uma teoria que se chama teoria do vínculo, né? Até tem um livro aqui, uma hora eu posso até pegar para mostrar para você. Mas o que essa teoria ela comprova? Uma pesquisa científica mesmo. Ela fala o seguinte: aprendizagem nenhuma acontece se a gente não criou vínculo afetivo antes. Olha que Uhum, forte isso, né? muito. Foi feita, esse livro ele traz, mas é uma pesquisa que vocês colocarem na internet vocês vão entender. Esse livro ele traz uma pesquisa que foi feita numa área de Nova York. É, pegou duas regiões, uma região menos favorecida e uma região mais favorecida, e eles fizeram uma Ca- durante muitos Agora. anos, mais de 30 anos. Uhum, Durante mais de 30 anos. E o que eles perceberam? Mesmo numa área desfavorecida, onde as crianças não tinham condições sociais e tudo mais, se eles tinham um trabalho muito pontual, muito firme com os professores, de criar vínculo afetivo, emocional, nos primeiros anos dessa criança na escola, os progressos dela na vida adulta foram muito maiores do que uma área favorecida que não teve esse empenho. uhum. O que que Uau. isso diz pra gente? O que que isso diz pra gente? Que a aprendizagem sem relação, ela é muito limitada. Sim. E qual é o cenário que a gente está vivendo hoje? A gente está vivendo um cenário de crianças que estão entrando na escola pelo virtual e elas não Uhum. criaram um vínculo afetivo com esse professor. Ah, sim. Uhum, Então pense, esse professor ele está cuidando dessa criança de longe, mas ele uhum, não olhou para essa criança ainda nos olhos. Aí a gente tem um outro parênteses que é a abertura das câmeras para os mais velhos, que a gente pode até falar disso. Mas ele uhum. não teve a oportunidade de criar essa conexão. Sim. Então, o professor, ele tá num lugar, assim, Elisa, de muito delicado. De eu Sim. ter que dar conta do meu trabalho, porque eu preciso viver, eu preciso comer, é meu propósito e tudo mais, mas eu não Uhum. consigo dar nas condições que eu sei que são ideais. Uhum. E esse conflito entre ele com ele mesmo, com uma coisa também que é muito importante, eu acho que isso, pais, vocês precisam saber. O mundo todo agora está vivendo uma coisa que é o seguinte: escolha didática.
nós não temos o mesmo tempo com as crianças que nós teríamos dentro da escola. Então, nós não podemos achar que a gente vai conseguir ensinar a mesma quantidade de conteúdo e com a mesma profundidade que nós ensinaríamos na escola. Então, o que as escolas estão tendo que fazer? No mundo todo, escolher o que eu vou dar prioridade no meu currículo, o que eu vou dar prioridade nas minhas aulas. E isso, de alguma forma, é sim para o professor algo muito desafiador. Porque ele está dentro dele assim, meu Deus, eu preciso conseguir alfabetizar as crianças, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso... E a cobrança nele mesmo, por mais que a gente lá na gestão, na direção, esteja falando assim, professores, calma. A gente tem que escolher o que a gente vai priorizar. Não se cobrem tanto. Os professores fazem isso porque eles são pessoas responsáveis, porque eles querem dar o melhor deles dentro da aula. Mas a gente está tendo que viver um cenário de readaptação. É novo. A gente não vai conseguir trazer tudo que a gente traz na escola. A gente não vai conseguir ensinar tudo. Então, essas expectativas têm que ser reorganizadas. De família, de professor, de escola, sabe? É aquilo, né? Que complexo, foi né? É muito complexo, né? E assim, foi até a conclusão que a gente chegou, né? No nosso bate-papo aí ao longo da semana, que assim, tá difícil para todo mundo, né? Tá muito difícil, tá extremamente desafiador para os professores, que têm que fazer todos esses ajustes, que estão preocupados, porque afinal de contas, realizam o seu propósito com a intenção de formar crianças e oferecer para as crianças o melhor, né, na educação. Está extremamente difícil para os pais dentro de casa, tendo que muitas vezes a criança está fazendo aula online na varanda do apartamento, o pai está trabalhando na sala, a outra criança está correndo com os brinquedos, a mãe está trabalhando de dentro do quarto, fazendo reunião enquanto, né, faz a comida. Quer dizer, tá difícil para todo mundo e tá super difícil para as crianças que estão tendo que ficar em casa. Imagina se você é uma criança, tem que ficar em casa, não pode encostar em nada, tudo é perigoso, não estão podendo ficar com os amigos, que é essencial, né? Tanto para a criança quanto para os adolescentes, contato com os amigos. Então, assim, tá muito desafiador para todos, né? Tá muito. Imagine, olha, acho que isso ninguém pensou, mas eu quero até contar. Nós temos crianças que nasceram na pandemia. É, verdade. Que não viveram a sociedade ainda. Que não saíram das casas. Que não tiveram contato com outras crianças. A gente está falando de uma pandemia que tem mais de 1 ano já. E temos crianças, nós, né, que sabemos que esses primeiros anos, o contato com o mundo é tão fundamental. E elas não estão tendo esse contato. Então, olha o impacto disso. Não, é assim, uma geração que vai ser marcada por isso, né? E aí, assim, ainda para pontuar dos desafios das crianças, que acho que em algum momento a gente deve falar aqui, que é o excesso da tecnologia. Como você me contou, vocês fizeram uma pesquisa, ou você viu uma pesquisa que chegaram aí, né, que crianças estão ficando 10 horas na tela, mas só no celular. 10 horas para além da aula online. Ou seja, é muito tempo. O impacto disso é enorme. A gente tem que falar disso também, né? Vamos falar agora, eu acho que... Vamos falar agora. Deixa eu só fechar uma coisinha aqui antes da gente ir para esse tema, porque esse tema também vai render e talvez ele vai até o final aqui do nosso tempo. Mas a gente falou bastante aqui do medo. E assim, nós mamíferos, nós procuramos segurança nos nossos vínculos afetivos. Então esse é um momento, por mais caótico que estiver, a gente precisa tentar parar e proporcionar dentro de casa, né, algum sentimento de estabilidade,
de confiança. A gente conversou disso também, que primeiro veio a pandemia lá, um ano atrás, né? Um ano atrás, pandemia, pegou todo mundo de surpresa, não foi algo que a gente conseguiu se preparar para sentar, filho, filha, vai ser assim, vai ser assado. Não, todo mundo foi pego de surpresa. E aí, o que eu percebo? As pessoas foram dentro desse estado caótico até aqui. Ninguém parece que... Não é ninguém, mas muitas pessoas não pararam para falar assim, ok, então esse é o nosso cenário. Aqui dentro de casa, a gente já entendeu quais são os nossos rituais de limpeza, o que a gente... Até onde a gente se expõe ou não se expõe, né? Aqui já está assim, agora vamos organizar, né, a casa, vamos organizar nossa nova rotina, porque como você mesma disse, né, tem criança que até agora não tem um cantinho na casa para poder fazer aula online com fone de ouvido, se isolar, né? Então, conseguir estabelecer Sim. confiança, segurança, né, vínculo afetivo agora é o recurso que pode ajudar a equalizar um pouco esse estado constante de estresse e hipervigilância do medo. É através, né, Exato. da estabilidade, da Exato. confiança e da segurança que o sistema nervoso pode relaxar de novo. Então, por isso que eu falei também um pouquinho mais cedo, né? Pode estar difícil, a casa pode estar um caos, você pode estar brigando lá com seu marido, pode o casamento estar difícil, o que quer que seja. Mas vamos ter o bom senso, né, de conseguir, se está muito difícil, sei lá, né, alguém se retira por um tempo, passa um tempo distante, depois volta, para ter alguma condição, alguma contenção, né, a gente tem que ter uma contenção de segurança, de confiança e de vínculo, de afeto, que é o que Sim. vai poder reparar esse excesso de medo. Sim. Eu vejo assim, até a gente tem que trazer todas as dicas que eu pensei em colocar, que eu acho que a gente precisa de ferramentas para tudo isso, né? Mas eu acredito que a primeira delas, Elisa, é essa. A gente precisa, o nome disso é tempo de qualidade, a gente precisa que cada criança e cada filho tenha um tempo de qualidade. E o que é esse tempo de qualidade? É esse tempo que você, pai ou você, mãe, vai se voltar para aquele filho. E isso não é a mesma coisa que uma hora do almoço onde estão todos na mesa. O que essa criança precisa se sentir é importante para você. E a importância vai vir do teu olhar, da tua presença, da tua necessidade de querer estar com ela. E isso não é a mesma coisa que passar um tempo com os teus filhos. Porque cada um dos seus filhos tem uma necessidade individual de se sentir importante e aceito. E existe uma coisa que a gente fala muito para os pais que têm mais de um filho em casa, é que, de alguma forma, por menor que seja essa relação, e que por menor que por mais ilusório que possa parecer para os pais, os filhos, entre eles, de alguma forma, eles comparam uma atenção e eles precisam entender que eles têm o tempo deles. Então, a minha primeira dica para esse caos que a gente está vivendo emocional, né? É que vocês, pais, precisam olhar para os filhos de vocês individualmente e escolher um tempo especial para cada um deles. Ai, Carol, mas eu não tenho tempo, minha vida tá muito corrida, eu não tenho como fazer isso. Nem que o ideal seria ter esse tempo. Nem que você una coisas que você precisa fazer com esse tempo. Então, por exemplo, eu vou criar uma atividade física pra gente aqui dentro de casa, que seja junto com o teu filho. Eu vou andar em volta da quadra para que a gente possa ter contato com alguma coisa além dessas paredes. Eu vou levar um dos meus filhos e vou conversar com eles nesse caminho. Eu tenho uma criança muito pequena e eu vou usar a hora do banho para nossa conversa, para nossa troca, para nossa intimidade.
Una essas duas tarefas. A gente vai deitar antes de dormir e todo mundo vai ler. Eu vou estar junto, perto de um filho. Divida com o teu esposo, divida com a tua esposa esses momentos individuais. Eu tenho mais de um filho, enquanto eu tô com um, meu marido tá com outro. Porque o que eles precisam é deste olhar individual, né? Segunda coisa, Elisa, uma criança e todos nós somos reflexo de muitas coisas. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nós somos seres complexos, que nós somos seres emocionais, sociais, temos uma relação com o nosso físico e o nosso cognitivo. A gente vê o que hoje? Muita atenção em um desses pontos. Eu quero que meu filho aprenda, por exemplo, é o que a escola convive muito, né? Eu quero que meu filho aprenda. Eu atendo diariamente mães falando, meu filho não tá aprendendo nada, meu filho tá com dificuldade disso. Quando a gente vai observar esses outros quadrantes da criança, essa criança não tem uma rotina, não tá dormindo a quantidade de horas necessárias, não tá se alimentando para nutrir esse cérebro, gente. Nós somos reflexo daquilo que nós colocamos para dentro. Como que a gente vai ter uma qualidade de raciocínio se esse cérebro não está se alimentando com um mínimo de nutrientes? Sim. Carboidrato todos os dias, açúcar desenfreadamente, refrigerante. Hoje a gente já sabe, e esse é um parênteses muito importante que a gente precisa colocar aqui. A pandemia trouxe um fator de falta de consciência sobre alimentação e de sobrepeso. Em um reflexo de 6 meses ou 7 meses sem escola, a gente viu as crianças voltarem para a escola numa diferença física de peso muito grande. E o que isso representa? Isso representa letargia, isso representa autoimagem afetada. Comprometida. Isso representa... Eles se retraem pela questão de não querer se expor, por estar com vergonha. Isso representa falta de comunicação. Isso representa tudo que você pode imaginar. Sim. Por uma questão alimentar também. Que também pode ser reflexo de uma ansiedade, que pode ser reflexo de um medo, que pode ser reflexo de uma falta de conversa sobre um trauma, que pode ser... Então, assim, outra dica que eu dou. Eu tô vivendo uma dificuldade de aprendizagem com meu filho. Antes de você olhar para a aprendizagem, vamos olhar para esses outros quadrantes. Sim. Ele tá tendo uma rotina ou ele tá ficando no videogame até as 3 da manhã? Acontece. Eu tenho casos de crianças lá na escola que eles podem, se quiser, passar a madrugada. Carol, um instante. É 1 hora só que dá aqui nessa live, né? Eu nunca faço live, então eu também nem sei direito. Guria, sabe que eu não sei dizer, gente? Respondam aqui se para na 1 hora. É muito disso, né? Porque senão faltam só 6 minutos e tá uma delícia. Eu não sei até se a gente termina o que falta. Será? O que você acha? Porque eu acho que até ficar guardado isso é uma coisa muito importante para os pais, sabe? Eu vou Vamos ver, se fechar a gente volta, combinado? Tá bom, aí eu vou ter que salvar, que vai ser um processo também que eu sei lá como é que eu vou fazer. E aí a gente volta, tá? É bem fácil, você vai ver. Salvar, daí você salva no IGTV e daí a gente começa a outra, se fechar. Então, a minha segunda dica é assim, olhe para o teu filho nesses 4 quadrantes. Pega uma folha mesmo, senta com o teu marido, senta com a tua esposa, de verdade, gente, não é brincadeira. Faz um círculo lá, divide ele em 4, coloca social, emocional, físico, cognitivo e discuta com eles como está o social do meu filho. Ele está se comunicando, como está a relação dele com os amigos, como que ele está se portando aqui em casa, como que ele tá... Eu tô sentindo ele mais retraído, eu não tô sentindo ele tão retraído. Ele tá com dificuldade de falar. Ele viveu algum trauma aqui na nossa família. Como que isso tá
como que o corpo dele está me comunicando, né? Os adolescentes, isso é uma característica muito grave dos adolescentes. Como que eles Sim. estão se comunicando não com palavras, mas com a maneira de agir no dia a dia, né? Eu estava lendo essa semana um artigo australiano sobre o medo, olha isso, chega a arrepiar. Uhum. O que está acontecendo lá é o contato dos adolescentes que estão ficando tanto tempo nas redes com adultos, com pedofilia, com... Ah, isso é seríssimo. Meu Deus, E o que está acontecendo? Olha só, isso é uma coisa muito importante da gente dizer. O comportamento deles dentro de casa está mudando. Sim. Eles estão começando a se adultizar antes da hora. Então, Uhum. estão levando a aparência muito em conta, estão se retraindo mais. Alguns casos, até fiquei muito espantada com isso, estão recebendo presentes em casa, presentes Nossa. anônimos, porque eles estão tendo contato Uhum. com pessoas nas redes sociais. Li também Carol, essa semana uma pesquisa, gente, impressionante. Fala, não, fala que que eu isso é quero te escutar. tão importante. Não, isso é tão importante, assim, porque se a criança já não está tendo esse tempo de qualidade com os pais, que uma das principais funções dos pais é ensinar valor, ética, caráter, não está tendo esse tempo, esse mesmo tempo de qualidade na escola, que vai ajudar ali ele a socializar com as outras crianças, com os outros adolescentes, que vai desenvolver o intelecto, né, o raciocínio. As crianças estão ficando muito tempo na internet, e quem é que está educando essas crianças? É o conteúdo que elas estão absorvendo lá. Quem é que está formando a cabeça, os interesses, os valores? São quem está oferecendo conteúdo na internet. E muitas vezes o que eles consomem é conteúdo da faixa etária deles, ou um pouquinho acima. Né? Uma pré-adolescente que gosta de consumir o conteúdo de um adolescente 3 anos mais velho que ela, sei lá, né? Então, as crianças estão Isso. tendo essa formação na internet. Sabe-se lá por quem. Sim. Isso. Uhum. E um ponto muito importante para eu dizer aqui, muito importante, é Uhum. assim, até daria para contar uma história que faz uma relação de Platão, que ele fala da caverna, mas eu não vou entrar nessa história. Mas o que que acontece? Para a gente conseguir entender, discernir, criar valores, colocar Uhum. o peso, digerir a realidade, a gente tem que ter construído isso antes. Então, Sim. se a gente está falando de uma criança que conseguiu conviver com isso em casa, que conseguiu criar significado para a realidade com os pais, entender o que é certo, entender o que é errado, entender o que é um limite, né? O que é o limite da minha exposição, o que é desrespeitoso, o que não é. Se a gente teve essa construção, quando essa criança entrar em contato com esse mundo virtual, ela vai ter parâmetros e ela vai conseguir analisar, digerir e tudo mais. Mas o que a gente está falando hoje? A gente está falando de crianças que não tiveram essa construção e que estão imersas neste mundo. Exatamente. Olha, eu vi uma pesquisa essa semana também. Gente, é tanta coisa que eu queria assim estampar para todo mundo. Eu vi uma pesquisa que foi feita com crianças de 10 a 14 anos. Uhum. Foi perguntado para elas a que tipo de conteúdos elas já tinham sido expostas. Uhum. Crianças de 10 anos já foram expostas a cenas sexuais, por exemplo, dentro das redes sociais. Uma porcentagem muito grande de crianças até 14 anos já tiveram acesso a sites que têm acesso com pedofilia. É um assunto muito pesado para a gente trabalhar aqui, Mas é muito mas é necessário. muito importante. É. Porque a gente parte do princípio de que não, que eles estão seguros, que eles não vão ter acesso a isso. Um amigo meu ontem mesmo, olha, eu preciso contar. Um amigo meu que usa as redes sociais para o trabalho dele, né? Uhum. Que ele trabalha com isso. Ele falou, eu saí do TikTok ontem. Sim. Eu sou uma pessoa que sempre gostei do TikTok, mas eu
Meu Deus, ontem eu me recusei a ficar nisso. Eu saí do TikTok. Eu falei, mas por quê? O que que aconteceu e tal? Ele falou, gente, eu costumo seguir algumas pessoas no TikTok e quando eu entro, eu sempre vou para essas pessoas. Mas daí ontem, o que que eu fiz? Eu fui para aquele For You, que é onde eles jogam para você o que que tá sendo mais visto. Uhum. Elisa, eu não tenho TikTok, mas eu vou ter que entrar hoje para ver. Hum. Ele falou assim, tem crianças de 10 anos adultizadas se expondo de um jeito que chega a doer. Daí ele falou, eu não consegui mais ficar lá porque eu comecei a imaginar as irmãs da mulher dele. Ele falou, é da idade das irmãs da Maitê, minha amiga. É. Daí eu falei, meu Deus, você tá brincando? Ele falou, não, eu não tô brincando. Gente, E é muito... lembrando que para agravar ainda mais, existem os algoritmos. Então, assim, se uma criança der um, dois, três cliques num site ou num canal de TikTok ligado à sexualidade, à pedofilia, o algoritmo vai começar só a mandar isso para ela. Você entende? Da mesma Uhum, maneira que acontece nos uhum. nossos redes sociais. Então, é muito Sim, perigoso. e ela vai ter o contato. Sim, ela vai ter o É contato. muito, Exatamente. é muito perigoso. Além disso, né? E daí Ah, a gente tá vivendo. vai. Pode falar. Fala, pode falar. Não, vai você, vai você. Não, eu ia dizer que além disso, o que a gente tem é assim também. Ai, mas é utópico pensar que essas crianças não vão ter contato com isso. É utópico, realmente. A gente vive um mundo virtual hoje. Uhum, Mas sim. se nós adultos que temos contato com essas pesquisas, que temos contato com esses conhecimentos. Elisa, deixa eu te contar uma coisa. Uma vez eu estava em Nova York e eu estava visitando escolas. E eu tive a oportunidade de visitar uma escola que ela foi construída pelos filhos dos Blue Men. Não sei se você sabe. Sabe aquele grupo Blue Men que é, fazia propaganda para Tim? Você Ah, lembra sim. disso? Umas propagandas que eles ficavam todos pintados. Lembro. Esse grupo, esse grupo se reuniu e eles construíram uma escola para os filhos deles. E Uhum. sabe qual que era a premissa da escola deles? Uhum. Não ter contato com tecnologia. É. Olha de alguma forma, a hipocrisia da situação. Não é bem essa palavra, mas olha só, a gente está falando, e gente, se a gente vai ler sobre isso hoje, a gente vai ver, Vale do Silício. Sim. Empresas que vivem de tecnologia. Donos dessas empresas que não têm seus filhos em escolas que usam tecnologia. Tá lá naquele documentário no Netflix, Social Media, né? Então, Por se quê? alguém aqui não assistiu, assista. Os próprios criadores, né, do Facebook, eu acho, não Sim. permitem que Uhum. os seus filhos usem as redes sociais até uma determinada idade, Sim, né? exatamente. Tá, daí a gente falou até disso essa semana, eu e você, mas qual que é o benefício da gente construir uma criança tão alheia da realidade? Né? Aham, Existe esse cuidado também. sim, Eu claro. acho, eu vejo assim, Elisa, e daí a minha opinião, até queria ouvir a tua. Eu acho que dentro de cada família, os princípios têm que estar muito estabelecidos. Uhum, Então, eu não sei dizer, quando eu tiver um filho de 10 anos, como que vai ser como que eu vou me portar com relação a isso, no sim. sentido de proibir totalmente ou deixar ele ter acesso, né? Mas só o fato de eu entender, eu ter consciência de que a quantidade de tempo que ele passa nessas redes é diretamente proporcional à falta de tempo na realidade. Exato, claro. É uma alienação da Aham, realidade, da sim. criação de significados de mundo, do entendimento da onde eu vivo, de quem eu sou, das relações, do Uhum, limite nas relações. Quanto mais tempo imerso nessas redes, menos tempo de construção de indivíduo. Eu uhum, com certeza te digo, vai existir uma restrição muito grande de tempo, para mim, no meu caso,
Porque eu sou igual o filho do Zuckerberg, que é o dono do Facebook. Eu também não quero que os meus filhos... Eu sei o que isso vai trazer. Sim. Então, eu vou fazer a opção, sabe por quê? Porque se a gente chegar para as crianças hoje, Elisa, para os adolescentes, eles vão falar assim, você tá maluca? Você tá maluca que você vai tirar meu videogame? De jeito nenhum. Você não vai fazer isso, porque eles já estão viciados. Eles estão viciados. Eu acho assim, eu não sei se eu sou muito do 8 ou 80, sabe? Um caminho do meio, eu acho que sempre é o mais saudável. Então, Eu assim, também. totalmente, eu acho que é muito radical. Irreal. Irreal, até porque as crianças de hoje, elas precisam desenvolver a inteligência tecnológica, porque elas vão viver disso no futuro. O futuro vai ser cada vez mais tecnológico, né? Então, se você privar totalmente a criança de desenvolver também esse raciocínio tecnológico, ele vai ficar defasado. Agora, a questão é, quanto tempo de uso, quantas vezes na semana, né? E você está Exato. acompanhando por onde o seu filho, sua filha transita, né? Exato. Você tem que ter acesso, você tem que ver com quem que conversa, onde vai, né? E muita conversa também fora disso, explicar que tem gente que pode vir, pode te abordar, pode falar coisas que entendeu? Você Falar tem que... sobre as coisas. Exato. Tem que Então, falar. eu acho isso. E a criança tem que entender que não é só videogame, ou não é só realidade virtual. Tem que ter todas aquelas outras partes lá da sua mandala, que você fez aí, né, daquelas 4 fatias do círculo, que ela precisa entender que é muito importante, né, se ela está desenvolvendo também, né, a socialização dela, porque hoje em dia as crianças e os adolescentes têm mais amigos virtuais do que amigos reais. Principalmente agora na pandemia. Sim. Então, assim, as habilidades, né, as nossas habilidades de socialização, elas estão ficando precárias. E isso é sério, porque está havendo um empobrecimento da empatia. Né? As crianças estão se tornando antissociais. E quando a gente se torna antissocial, quando a gente perde essa habilidade de lidar com o outro, e o outro é muito importante para nos dar limite, para a gente entender os nossos limites, para a gente desenvolver nossos afetos, né? E quando eu não tenho esse contato com o outro também não é minha responsabilidade. Aí eu não faço empatia, e aí a gente está perdendo respeito também, a gente não sabe mais se relacionar, né? Sim, exato. E algumas coisas, assim, importantes, né? Assim, um dos sintomas de maturidade, isso não é só para crianças, isso é para seres humanos. Um dos sintomas de maturidade é a habilidade que a gente tem de socialização. Exato. Eu preciso fazer um parênteses. Vai. Qual é o meio de socialização que eles têm hoje? A casa. Virtual, a família. E a sala de aula dentro deles. Sim. Então aqui eu já queria colocar um ponto para mim crucial. A escola, ela tem o objetivo de trazer as aprendizagens, mas agora, gente, nessa fase que a gente está vivendo, o principal objetivo das nossas salas é o social. Perfeito. Meu Deus, vão querer me matar depois disso, eu, dona de escola, falando isso. Mas eu preciso dizer... É bonito você ter essa honestidade, eu admiro. Você está sendo humana, Carol, e você está sendo realista. É realismo, sabe, Elisa? Assim, ó, é realismo, porque eu preciso que as famílias, os professores também entendam que se a gente tirar essa possibilidade de comunicação, de interação da vida deles nesse momento, os prejuízos, eles são enormes. Enormes. Sim. E eu quero também falar uma coisa que eu acho bem importante. Se as crianças estivessem na escola, se elas estivessem na escola, veja, Lisa, isso é uma situação que quem está fora da escola não vê muito. Se elas estivessem na escola e o professor estivesse dando uma aula, o que acontece?
eles começam a querer falar. Ah, eu quero levantar a mão. Eles estão numa roda. Eles querem um falar do outro e tal. O que que o professor faz nesse momento? Ele media. Ele faz um Uhum. aluno entender que tem que esperar a vez dele. Ele tem que Perfeito. fazer o outro entender que agora é a vez daquela outra criança. Que a fala dele é tão importante quanto a do outro. Que não é porque esse aqui quer falar mais que ele tem que ser privilegiado. Então as crianças, elas vão na convivência começando a entender o lugar delas no mundo. Ah, Sim. peraí, eu não sou a dona da sala de aula, igual eu sou na minha casa. Eu sou aqui mais uma no meio desse coletivo e E a minha obrigação. não deveria ser a dona da minha casa também, E né? não Esse é um deveria ser a dona da minha casa. importante que agora as crianças estão no centro e estão virando crianças egocêntricas, super protegidas, né, e imaturas. Mas vamos lá, isso é um Esse é outro um ponto. ponto muito importante. Sabe o que É. eu tenho visto assistindo as aulas? Eu tenho visto assim, ah, minha filha não está conseguindo lidar com o professor não ficar chamando ela e parabenizando ela. Ah, minha filha não está conseguindo lidar, o professor nunca chama ela. Ah, meu filho não está conseguindo, nossa, ele está 1 hora lá naquela aula e o professor não chama ele. Gente, duas coisas para falar aqui. Primeiro, o professor, ele tem isso, todas as escolas. Eu tô falando pela minha, mas eu tenho certeza que todas as escolas estão fazendo isso agora. A gente Uhum. tem a consciência de que a gente quer a participação de todas as nossas crianças. Então a gente vai fazendo o possível para convidar um, para convidar outro, para convidar outro. Mas a frustração que o teu filho vai viver sobre ter que esperar a hora dele de falar, ter que esperar a hora dele de levantar a mão, de ter é necessária para a construção das Está crianças. desenvolvendo No, músculo então, emocional. no ambiente músculo emocional, no ambiente físico, elas teriam que lidar elas mesmas com isso. Eu preciso Uhum. tentar me expor para conseguir colocar a minha voz. Eu preciso assim, ó, a gente tem pais, e aqui eu já vou responder uma pergunta que me mandaram. Uhum. A gente tem pais mediando essas situações de convivência porque eles Uhum. acreditam que é o melhor a se fazer, mas, gente, desculpe, não é. Uhum. Se o teu filho só aprender a se comunicar através de você, ele não está aprendendo a se comunicar. Isso é Essa super. analogia do músculo, essa Isso analogia do invalida músculo, a criança, isso invalida a criança. Isso né? não constrói nela habilidades. Então, vamos lá para a prática. Teu filho não consegue falar na aula. O que você, pai, tem de papel com relação a isso? Filho, vamos lá, mas como que você pode falar para o teu professor o que você quer? Ah, eu posso colocar no chat. Coloca no chat, filho. Prof, quando eu puder, eu quero falar. É uma Uhum. maneira, ele está criando uma solução para o problema dele. Ele Sim. está criando. Não o Uhum. pai está cortando o processo autônomo de autoria dele naquele momento. E assim, ressalva. Eu sei que nenhum pai ou mãe está fazendo isso porque quer o pior do filho. Uhum. Isso é Sim. importante a gente dizer. Mas, gente, vou fazer essa analogia porque é uma coisa que grava na nossa cabeça. Se a gente vai para a academia e a gente vai levantar um peso, se você, pai, vai lá e pega no peso e levanta para o teu filho, quando ele tiver que levantar o peso, ele criou a musculatura? É. Ele não criou, porque Uhum. você levantou o peso. A É. gente precisa que o pai esteja atrás dessa situação, dando suporte emocional, Uhum. segurança emocional, para o filho conseguir por ele mesmo lidar com aquilo. Então, ele não foi ouvido na aula, ou ele não foi elogiado na aula. Primeiro, elogios, cuidado. Elogios criam necessidade de atenção externa. Isso não é Uhum. saudável. A gente pode entrar nisso em outro momento, porque é muito complexo. Mas um professor, ele não tem que elogiar Excesso de elogio, né? Ou a dependência de a um elogio. dependência do elogio. Isso, a dependência do Isso, elogio que é perigosa. isso, exatamente. Mas assim, Elisa, a gente vê crianças hoje que são mobilizadas pelo elogio dentro das aulas. Sim, sim, sim. Isso já é um reflexo de que ela entende que ela só é vista
se ela é elogiada. Percebe a seriedade disso? Percebo. Esse complexo que a gente está vivendo, né, de super-humanos perfeitos, eu acho que talvez uma das piores epidemias da sociedade moderna, contemporânea, né? E você vê, as crianças também já estão nascendo com esse excesso de pressão, de ter que ser perfeita, de fazer, de ter o elogio, de ter o reconhecimento imediato. Outro problema das redes sociais, pais. Porque quando seus filhos estão no Instagram, o que eles estão fazendo? Eles estão se comparando. Eles estão vendo o que os outros têm e o que eu quero ter também. Eles estão criando importância para o fora deles, não o dentro deles. E daí, quando a gente está falando de um adulto, a gente adulto, né, Elisa? A gente entra lá no Instagram, a gente segue algumas pessoas, a gente olha algumas pessoas, nós caímos nisso ainda. Nós caímos nessa comparação estética, nessa comparação de vida, nessa comparação material, mas nós somos adultos, a gente desliga ali, tem alguém que ainda cai nisso de um jeito mais sério, mas eles são crianças. É verdade, olha, vamos falar, isso aí às vezes é tema de consultório de terapia comum. O quanto impacto, né, as redes sociais promovem nas pessoas de insegurança, baixa autoestima, inveja, comparação, autodepreciação e fomenta demais essa busca desenfreada pela perfeição e cada vez mais estamos criando um eu artificial, bem desconectado das nossas reais necessidades internas. Muito desconectado. Singulares. A gente entrou aqui numa coisa assim que, olha, eu vou dizer, foi motivo da minha semana de estudo. Eu fiquei muito chocada com a questão das câmeras não serem ligadas pelos adolescentes na escola. Eu publiquei isso lá no meu Insta essa semana e eu recebi uma enxurrada de mensagens de todas as naturezas, tá? Da natureza de pais muito extremistas, de muito extremistas não é a palavra, mas de pais que são totalmente a favor de obrigar as crianças a abrirem as câmeras porque eles não têm que ter o direito de escolha, não sei o quê. Dos outros dizendo assim, não, aqui, eu acho isso desrespeitoso, a gente não pode fazer. Mas eu vou dizer, Elisa, Carol, dentro da escola, conversando com os professores, eu fiquei muito espantada com os motivos da não abertura das câmeras. Pais, estrelas aqui, ressalvas, informação muito importante para vocês ouvirem agora. Foram feitas pesquisas do porquê que os adolescentes não querem ligar as câmeras. E foram elencados 3 pontos. Primeiro ponto, a questão da aparência. Eles se cobram tanto com a aparência que eles têm medo de ligar as câmeras. Segundo ponto, exposição social. O que essa câmera está mostrando sobre a minha condição social e a comparação da minha condição social com as demais. E terceiro ponto, intimidade, a vergonha que eles sentem das exposições das famílias, dos gritos, dos pais atrás, das brigas, dos irmãos pedindo ajuda, de mostrar que às vezes eles têm uma situação de estresse dentro de casa, eles têm receio de mostrar que às vezes a mãe trata eles de um jeito, que o pai trata eles de outro. Sim. Elisa, quando eu fiquei sabendo... Eles têm também vergonha da intromissão de pais que estão entrando, né? Você falou no vídeo, tomando a palavra pela criança. Tomando a palavra pela criança, expondo a criança dentro das salas de aula. Gente, vejam, eles estão deixando de criar uma conexão maior com o grupo, porque o receio de tudo isso é muito grande. E para isso, Elisa,
eu não tenho uma resposta ainda, para ser bem sincera. Eu tô a semana toda refletindo e pensando. Eu só tenho uma resposta minha. Uhum. Precisa existir conversa nessas casas. A gente Sim. precisa colocar o peso da aparência no lugar dele. A gente precisa trabalhar a autonomia, a autoria dessa... Minha opinião, se você discordar, até quero te ouvir, tá? A gente precisa trabalhar essa discrepância de papéis e conversar sobre os adolescentes, sobre o que eles estão comparando de uma vida com a outra. A gente precisa falar sobre a vida daquela menina que está colocando ela de biquíni numa praia em Cancún não ser tão perfeita assim. Ela também tem sentimentos, ela também está sofrendo, ela também... A gente precisa dizer que as redes sociais não mostram só a vida real, elas mostram as tristezas. A gente precisa dizer que assim como aqui em casa a gente está dividindo os cômodos para as aulas, as outras famílias também estão. Também então. A gente precisa dizer que os alunos estão ali e que a gente tem que ser respeitoso com aquela criança que está ali, que está mostrando quem ela é. Que às vezes, cyberbullying é comum. Isso que a gente conversou, né? Quer falar um pouco, Elisa? Conta um Não, pouco. quando você me pontuou esses três pontos principais dessa pesquisa, aí eu ouvi, entendi, acho que faz todo sentido, e pelo visto é inquestionável, né? Já foi um teste, chegaram a essa conclusão. Mas eu falei, Carol, ainda tem mais um ponto que eu acho que é muito relevante aí, que é o medo do bullying, do cyberbullying, que deve Que estar é rolando. silencioso. Exato, e que deve estar rolando muito, porque você imagina o medo dos adolescentes de estar assistindo uma aula online com as câmeras ligadas, e aí vem um coleguinha, faz um print, sei lá, a pessoa deu uma viajada, ficou com uma cara meio de comendo mosca, assim, no meio da aula, né? Aí vai lá isso, exato, aí vai lá o amiguinho, tira uma foto numa situação ruim, ou a mãe atrás fazendo alguma coisa, e aí joga no WhatsApp do grupo da escola, aí de repente, alguém recebe no grupo daquela turma essa foto, aí já passa para o irmão, que é de 2 séries acima, esse irmão espalha no grupo do WhatsApp da turminha dele, e em questão de 24 horas, essa criança está exposta para o colégio inteiro de uma maneira onde ela vai se sentir extremamente envergonhada, Muito. humilhada, ridicularizada, né? Inadequada. E isso é muito sério. O cyberbullying é uma das coisas mais sérias do momento, né? Assim, está sendo muito discutido. Eu mesma, quando atendo meninas, mulheres, jovens mulheres aí, ou meninas, fica até difícil de classificar, né? Mas Sim. Com menos de 20 anos, ali entre seus 18, 20 anos, o que a gente escuta hoje em dia nos consultórios de bullying e de cyberbullying, já com essa geração, é enorme. O trauma Enorme. que isso traz, né? Então, isso é muito sério. É muito sério e eu vou te dizer, Elisa, não tem solução, só tem uma, que é a mesma: comunicação. Nós, escolas, o que a gente faz? A gente está ali, a gente está presente, a gente está tentando entender, a gente está conversando com eles, a gente está vendo se acontece alguma coisa. Assim como acontece no ambiente da escola, né? Bullying não é de hoje, gente. Bullying é da nossa época, né? Sim, bullying é de sempre. Bullying é de sempre. Vamos falar bem a real. As crianças também têm os seus lados perversos e algumas crianças têm maior tendência a comportamentos perversos. Geralmente são os líderes desses movimentos de bullying, né? É Então, que essa palavra a gente tem que cuidar um pouco, porque então me corrija aí. dentro da psicologia, ela tem toda uma interpretação. E daí eu me preocupo um pouco enfim, mas é isso mesmo, é isso que você disse, né? As pessoas têm que entender. Realmente as crianças têm, né?
o que que nós, escolas, fazemos? Nós estamos ali, nós estamos conversando, nós estamos tentando entrar nos meios dessas sublinhas que acontecem, porque não é só na aula, é paralelo, é nos grupos e tudo mais. Mas, Elisa, os pais precisam falar disso. Uhum. Eles precisam trazer esse assunto em casa. Eles precisam perguntar, filho, tá acontecendo alguma coisa assim lá na tua sala? Alguém já tirou um print das turmas e tá? Você tem medo disso? Conversar, filho, por que você não quer abrir a câmera? Uhum. Né? É importante a gente falar disso. E Elisa, Uhum. olha só, esse negócio, né? As crianças não querem que os pais apareçam atrás. Uhum. Eu vou expor uma situação aqui que é real, tá? Não é mentira. Eu vivi uma situação lá na escola muito grave, assim. Numa escala de gravidade, eu diria assim, é mais... Eu nem sei te dizer quanto grave é. De uma situação que aconteceu, a câmera estava ligada e um aluno foi pego. Esse aluno estava, enfim, fazendo coisas que não devia, do tipo, olhando para outras coisas em vez de estar prestando atenção na aula. E a maneira como ele foi exposto nessa aula por um familiar, Uhum. ele não vai esquecer daquilo. Uhum. Ele não vai esquecer porque ele esteve em todas as câmeras, com todos os alunos da sala, frente ao professor, exposto de uma forma muito difícil. Uhum. E aqui, assim, não tô julgando os pais numa situação de estresse, não tô julgando, eu só tô trazendo para consciência o que Uhum. está implícito essa exposição tão grande dessas imagens, dessas crianças, desses adolescentes. E eu vejo que uma saída, pais, uma saída é a comunicação. Se teu filho tem dificuldade da exposição, por exemplo, nas câmeras, Carol, tá? Eu não acho que a gente tem que forçar nada. Eu acho que a gente tem que fazer com que eles entendam que eles são tão importantes, eles são tão pertencentes ao grupo, que eu, professor, quero muito que você abra a câmera, Elisa. Elisa, abre a câmera hoje, eu quero tanto te ver, tô com tantas saudades. Eu preciso ver como você tá, eu preciso olhar nos teus olhos, eu preciso saber se você tá... Eu tô com saudades mesmo, você pode abrir a câmera? Esse é um primeiro mecanismo do professor. Mas é um combinado das famílias também de ver o que é saudável eu tô expondo ou não tô expondo ali do meu filho. Criar um ambiente para as aulas dele, Elisa. Criar um ambiente que ele se sinta seguro, que ele se sinta, sabe, que ele não vá sentir que ele vai ser tão exposto dessa maneira como algumas crianças estão sendo expostas. Ai, Carol, mas eu não tenho isso aqui na minha casa. Gente, nem que seja numa parede, onde atrás dessa criança, desse adolescente, ele não vai ter esse receio, esse medo do que eu tô mostrando para os outros. Acho que simplificaria muito, assim, se... Enfim, em alguns momentos, algumas coisas tem que... Também vou tocar em temas que pode gerar polêmica, né? E É cada um pensa... importante, tem que falar, tem que falar. Mas, às vezes, ter regras é importante. A gente precisa de regras, até para a gente poder se Sempre. organizar em sociedade, né? Então, os mais livres, assim, o pessoal que não gosta de regra vai se incomodar comigo, mas, né, assim, regras ajudam a dar continente também, a dar limite, a trazer fronteira. Então, regras, quando elas têm uma lógica e quando elas são coerentes, elas são extremamente necessárias. A gente não está falando de um autoritarismo, nós estamos falando de uma ordem, né? Necessário para a construção. Então, Necessário. talvez, né, assim, se criasse algo do tipo, a criança, bom, tem que ter o seu cantinho, seu espaço na casa, e quem sabe, né, se fosse algo assim, cada um tem que estar aqui, de costas para uma parede, neutra, não sei, né, eu tô aqui pensando alto junto com você, para tentar evitar, né, esses tipos de comparação, algo assim, sabe? Não, é necessário. É necessário. Hoje a Cada gente já vê um, né, aqueles filtros. uma... de repente tem lá uma criança assistindo a aula online num jardim com uma piscina no fundo, o outro está, né, na cozinha, fica muito complicado, eu acho.
exposto. Acho que a palavra é exposto, assim, sabe? E o que pra gente isso traz, assim, de importância? É que se a gente não entender o que é importante para o nosso filho adolescente, a gente não vai conseguir contribuir para esse momento. A gente vai Uhum. atrapalhar ainda mais. Então, se para ele é importante isso, o que custa para a gente não entrar no quarto dele? O que custa demonstrar que filho, se você se sente invadido, não se preocupe, eu não vou fazer isso na hora da tua aula. Pode ficar, eu entendi, eu não vou fazer. Pode ficar no teu canto, no teu quarto. Ou algo simples, né? Eu vou bater na porta, Ou eu vou bater na porta. vou É pedir que licença. sim, vou pedir licença. São coisas assim que, de novo, eu volto na questão da comunicação, Elisa, comunicação, sabe? A gente precisa de fala, a gente precisa Uhum. sair das redes sociais, né? Isso para todos, para os pais também. E Uhum. se voltar para as nossas crianças e Uhum. adolescentes, que, gente, aqui outra uma questão forte. Eles não estão criando um intervalo na construção deles, da psique, do que eles são. Não existe, a gente não tá. Isso aqui não vai apagar da memória deles. Isso que a gente está vivendo. Isso vai contribuir para a formação de quem eles vão ser. O Uhum. que nós estamos vivendo, não sei se eu fui clara. Esse período que nós estamos vivendo, esse 1 ano e meio que a gente vai entrar agora, ele não vai ser irrisório na vida das nossas crianças e adolescentes. Ele vai trazer, e já está trazendo, Uhum. consequências, reflexos na construção das nossas crianças. Então, não adianta a gente pensar assim, quando tudo isso passar, eu vou organizar a casa. Não, 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 não. Não vai adiantar. Na verdade, eu acho que agora a gente já teve bastante tempo, né? Agora a gente tem que, como a gente conversou, né? A sensação que dá, até para nós adultos, é da gente estar à deriva, né? Uhum, Quando a gente olha para o país, né? Enfim, a sensação é de estar à deriva. Para as uhum, crianças, a sensação não está diferente. A gente sabe o quanto que é angustiante se sentir à deriva, né? As uhum. crianças, igual. Então, esse é um momento que, assim, ok, mesmo a gente se sentindo à deriva, vamos pegar aqui, já vamos desenhar o plano B, o plano A, vamos desenhar aqui o nosso mapa, a nossa rota, vamos pegar de novo os nossos recursos, a nossa bússola, vamos ver se a vela está em ordem, vamos cuidar do barco, porque a gente já está num ponto de saber como eu estou me predispondo a viver essa realidade. Não dá para Uhum. ficar sentada esperando a hora que tudo voltar ao normal, porque não vai ser assim. Então Exato. já deu tempo para a gente parar e a partir daqui, então, como eu me posiciono, que escolhas eu vou ter que fazer. É um momento Uhum. de fazer escolhas. Vejo muita gente também meio paralisado, porque, não, eu não vou fazer isso, porque vai que abre daqui a pouco. Vai que Isso. as fronteiras não sei o quê. Vai que. Gente, tome decisões que te organize por um período maior, entendeu? Deixa algumas guardadas na gaveta, quando as coisas se acalmarem, você segue com esses projetos. A mesma coisa com as crianças, sabe? Dá É uma essa. muito comum que eu escuto, gravíssima. Hum. Não, ele só tá ficando no computador e no videogame agora, que ele não tem que ele não tem outra coisa para fazer, mas quando essa pandemia passar, as coisas vão voltar ao normal e ele não vai ficar tanto tempo no jogo. Pois é. Não, aí o vício já foi criado, a depressão já foi instalada, a inabilidade de se relacionar já está lá, Esse enfim. cérebro já existiu. Você sabia, Elisa, que já existe estudos que comprovam uma diferente formação cerebral por causa da quantidade de exposição à tecnologia? Uau, não Olha, sabia. olha, olha a gravidade disso. E daí a gente fala assim, não, quando isso passar, tudo bem. Uma outra coisa que eu acho, assim, importantíssima, e daí a gente pode ir terminando já, Sim. é assim... Ixi, me perdi. Nossa, eu ia falar sobre isso da formação... tá. Assim, teu filho, muito tempo nas tecnologias,
tá recebendo luzes, eu vou falar de um jeito bem grosseiro, tá? Mas é só... Ele tá recebendo uma quantidade de luz que tá influenciando no teu cérebro, que tá influenciando na maneira como ele vai dormir, que tá influenciando na produção de hormônios, que tá influenciando na produção de outros hormônios, inclusive dos hormônios de crescimento. Inclusive, é uma cascata. É uma cascata que não entra só numa questão de estar exposto às telas. Você está influenciando na construção do corpo do teu filho nessa escolha. E daí eu te pergunto, Elisa, você é psicóloga. Se a gente chegar para um adolescente de 14 anos e falar: filho, você vai escolher o que é melhor para você. Eu quero que você decida, né? Se você vai ficar a madrugada toda no videogame ou se você vai dormir e respeitar o teu ciclo circadiano e a tua natureza, porque a gente esquece disso, né, Elisa? A gente é natureza. Nós somos natureza. Nós nos conectamos com a natureza. O nosso ritmo interno é natureza. E a gente está totalmente distanciado da natureza. Se a gente chega para um adolescente e a gente dá esse poder de escolha, qual que é a escolha que eles vão fazer? Vamos lá. Claro que eles vão escolher ficar na tela, né? Agora, a gente não pode delegar escolhas para as quais a criança ou o adolescente ainda não tem a responsabilidade nem a maturidade para decidir. Então, na verdade, aí isso mostra que o pai está se ausentando da responsabilidade enquanto educador do seu filho. E isso é uma pergunta a se fazer, né? Quantos pais, talvez, hoje em dia, não se sintam muito à vontade, né, no seu papel enquanto educador daquela criança? Isso é comum hoje em dia, né? E tem uma coisa importante, falar sim é muito mais fácil, né? É muito mais fácil falar sim. Principalmente para quando você não tem tempo, quando você tem que trabalhar, que você tem que fazer suas coisas, você fala assim, você resolve a questão. Falar não é enfrentar a frustração, é enfrentar a raiva, né? Falar não significa, bom, na verdade começa o processo de educação mesmo. A criança, o ego infantil, ele é insaciável. Por isso, criança precisa de limite. Limite não quer dizer que você não ama seu filho. Se você for dar um limite, não quer dizer que você está errando, né? Significa, na verdade, que você está mostrando para ela que você se importa com ela, né? Que você está cuidando dela, que você está zelando pela saúde, né? Pela segurança, pela formação de caráter, pelo desenvolvimento da inteligência emocional. A gente já falou mais cedo, né, o quanto que é importante a criança lidar com as suas frustrações, lidar com a sua raiva, lidar com a sua tristeza, porque é em casa que a gente começa a desenvolver a nossa inteligência emocional. É em né? casa. Em casa. É com o exemplo dos pais. Tudo bem, opa! Então, assim, é difícil educar? É difícil? É chato? É repetitivo? Não tem glamour nenhum, é todo dia igual, todo dia não faça, né? Isso não pode, sei lá, é uma coisa cansativa. Mas você vai ter que dedicar esse tempo, porque a criança de hoje vai ser o adulto de amanhã, adultos que não sabem lidar com limites, que não têm nenhuma inteligência emocional, né? Que outra, né? Assim, que não foram estimulados a pensar, a questionar, né? Só ouviram sim, sim, sim. Que acreditaram que o mundo é essa grande mãe que vai estar ali, né, saciando todos os desejos infindavelmente. Esse adulto, essa criança, que adulto vai ser no futuro, né? Quais vão ser os... Eu acredito que o maior problema, Elisa, o maior problema é isso. É o quanto os pais dissociam o hoje do futuro. Você acredita? Os pais e todo mundo, né? Assim, o quanto tá dissociado que o hoje reflete no amanhã.
Porque Sim. se hoje eu não estou trabalhando isso, como que ele vai construir isso? Isso acontece muito, né? Às vezes a gente chega lá no ensino médio e a gente vê os pais querendo que eles saibam ser responsáveis e eles têm que cuidar da lição deles e eles têm que saber a hora que eles têm que estudar e eles... Mas até lá a gente ainda vê, às vezes, as crianças recebendo o lanche pronto, eles nunca tiveram que pensar nos seus materiais, foram os pais que sempre encaparam e colocaram os nomes, eles nunca tiveram que pensar na sua agenda, eles sempre foram mobilizados pelo que os outros faziam por eles, e daí a gente chega lá no médio e a gente tem adolescentes dentro da sala que não sabem fazer. Elisa, esses dias eu entrei numa sala de uma criança de 8 anos. 8 anos, olha lá. E ela não conseguia abrir o suco dela. Uau! Tirar. Nossa! Olha isso. Habilidade manual de Sim, tirar sim. o plastiquinho do canudinho, tirar o canudinho e colocar dentro do suco. Olha o nível da superproteção, né? Ela estava esperando que eu, na atitude de adulto ali, fosse fazer aquilo automaticamente para ela. Daí eu falei assim: não, você consegue fazer? Como que faz? Não, eu não consigo. Claro que consegue, eu sei que você consegue. Vamos ver, o que você precisa fazer primeiro? Ai, mas faltava habilidade para ele. Uhum. Faltava habilidade manual e o eu não consigo já era uma coisa que estava dentro dele, Uhum. meio que Já era o ponto de construída. partida, Eu né? tô, eu tô usando esse exemplo, mas no médio, eu podia estar usando exemplo de uma criança que não consegue aceitar a opinião do outro, por exemplo. Uhum. Não Sim, consegue, ele não consegue enfrentar um debate. Ele não acredito. consegue entender que o outro pode ter uma opção de religião diferente da dele. Uhum. Não consegue. Ele não consegue entender que o professor também é um adulto, que também tem escolhas e tem princípios, e que ele também tem o direito de se expressar. Uhum. Sabe? Eu acho que assim, a gente está vivendo uma criação muito dissociada da realidade. Um pai que Muito, fala, não quero que meu filho tenha contato com a raiva, é um pai que não está preparando o filho dele para o mundo. totalmente. Não está E sentir raiva não é grave. Sentir medo não é grave. Sentir frustração não é grave. Tudo isso é natural, é humano. A questão é como a gente lida com isso. E a gente precisa desenvolver a nossa capacidade de dar continência para esses sentimentos, né? Suportar, atravessá-los, nos desenvolver, né? Porque assim, a raiva, ela é um sentimento, ela é o nosso sentimento de defesa. É com a raiva que eu ponho limites. É com a raiva que eu me posiciono no mundo, né? Ela é importante. A é. agressividade saudável, né? Que algumas linhas da psicologia usam isso. A agressividade saudável é fundamental. E se eu reprimir tudo isso? Se eu reprimir essa potência vital, né? Da minha expressão, que é com ela que eu vou para o mundo, que eu luto as minhas batalhas, né? Que eu me imponho, que é importante. Se não, lá na frente, eu me torno uma pessoa super, como é que fala? Permeável à opinião dos outros, Uhum. que Não estou consigo ter meu próprio. a minha própria opinião, que estou disposta a abrir mão da minha percepção da realidade e colocar o outro em prioridade. Isso é tão delicado, porque isso é a porta de entrada para relacionamentos de codependência e assim por diante. Então, raiva é Olha essa necessária. relação que você fez, importantíssima. Olha essa relação que você fez. Isso hoje é um relacionamento abusivo amanhã. Isso, era isso que eu queria dizer. Você Entendeu? entende? É. Isso Então, hoje é uma pessoa que amanhã, para conseguir agir em meio aos demais, pode usar de agressão física. Eu tô usando a falta de conexão entre a maneira como eu lido hoje. Uma coisa eu acho que também existe, Elisa, é a falta de entendimento, né? O que é a habilidade emocional? É uhum. você identificar o que você sente, você nomear o que você sente. Se eu estiver falando errado, me corrija. E Tá indo você, ótimo. com base naquilo que você interpretou, você escolher como agir. Uhum. Então, o que a gente vê hoje? A gente vê crianças e adolescentes que ainda não conseguem nem interpretar o que estão sentindo.
E às vezes, posso só te fazer um ponto de observação, não sei nem se é o caso de interpretar, porque às vezes as interpretações são errôneas, Ó. né? Às vezes a gente cria histórias ao redor daquilo que a gente sente. Na verdade, assim, dentro da Somatic Experience, novamente, as nossas emoções, elas são impulsos, né? E elas devem ter, elas têm o seu fluxo natural de expressão e elas devem terminar, o ponto final de uma emoção é a descarga completa, né? Então, quando eu não permito que essa expressão seja feita, eu reprimo, ela se bloqueia no meu sistema. E é aqui que a gente começa a fazer interpretações. Você entende? A gente fica tentando resolver aquilo que eu estou sentindo com a cabeça. Ah, não, mas na verdade, eu estou com raiva. Não, mas é porque eu estou cansada. Ou sei lá, eu começo a tentar dar justificativas e criar histórias e compor narrativas, muitas vezes pelo simples fato de que eu fiquei irritada. Fiquei irritada, mas ponto. É claro que, por exemplo, eu não posso ser tomada pela minha raiva a ponto de partir para cima de alguém, né, ser violenta com alguém, não posso. Que é a questão de você ter a habilidade de lidar com aquilo. Mas eu posso, eu comigo mesma, se eu quiser, pegar um travesseiro e fazer e descarregar ela. Eu comigo mesma, né? Você entende? Mas Claro. as emoções todas são bem-vindas, todas estão, a emoção ela tá me ajudando a me posicionar no mundo. Emoções nos ajudam a se posicionar no mundo, a saber o que a gente quer, o que a gente não quer, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, entender os nossos limites. É com a emoção que eu falo para o outro, chega. É com a emoção que eu falo para o outro, vem, você é bem-vindo. Entendeu? Sim. Claro, a gente está criando relação com o mundo, né? Nós claro. somos seres sociais e emocionais. Nós somos mamíferos, somos seres relacionais. A gente tem uma série de micromúsculos, né, na face, até no corpo, que regulam a expressão da nossa emoção, para que a gente possa comunicar ao mundo como que a gente está se sentindo e como a gente está sendo afetado pelo mundo. É muito importante, a gente não pode simplesmente negar, reprimir, né? Sim. O que você Carol, acha da gente terminar com as dicas? São muitas coisas, e eu tenho aqui, 11 horas eu entro num curso aqui que eu tô fazendo. Meu Deus, vamos lá. Só porque eu acho também que vão matar a gente se a gente não trouxer as dicas. Então, vamos lá. Posso mandar ver? Primeira delas, gente, olhar para as nossas crianças como seres complexos. Não queiram equilibrar só uma parte dessa mandala. A gente precisa analisar cada uma dessas partes. A gente precisa analisar a questão física. Físico. As nossas crianças estão em casa, não estão se movimentando, não estão gastando energia necessária para a questão hormonal, não estão se alimentando de qualidade, não estão trazendo nutrientes para esse cérebro que está em formação, que precisa. Então, tem que existir na parte dos responsáveis, de novo, as crianças não vão fazer isso por elas mesmas, tem que existir dos responsáveis, uma responsabilidade de pensar nesse cardápio, uma responsabilidade de pensar como que o meu filho vai se movimentar. Ai, Carol, mas eu não posso sair porque tá proibido. Dá uma volta na quadra. Faz um hit com o teu filho dentro de casa. Faz um hit em família. Coloca aí no YouTube qualquer hit. Se movimenta em 10 minutos. As crianças precisam desse fluxo de energia. Eles não vão ficar horas na frente de uma tela se eles não estão gastando energia. Eles não vão conseguir prestar atenção em nada se eles estão comendo carboidrato a cada 2 horas. Eles não vão conseguir prestar atenção numa aula se eles estão letárgicos, se eles estão criando sobrepeso. Sobrepeso é inflamatório, é inflamação do nosso sistema. Nós, adultos, somos responsáveis por esse quadrante dessa mandala. Então, físico é tão importante quanto qualquer outro. Emocional. Eu quero só dentro do físico, né?
a atividade física, ela vai ajudar a descarregar as tensões que estão sendo acumuladas pela hipervigilância do estado de medo constante que a gente falou no início aqui da nossa conversa. Muito importante. Então, vai ajudar o sistema nervoso inteiro a fazer a descarga e se autorregular. Ativar a musculatura e recuperar a mobilidade também traz de novo para a memória do corpo a ativação dos nossos mecanismos de sobrevivência, que é luta e fuga. E nós estamos nos sentindo muito atados, como se a gente não pudesse se defender, como a gente não pudesse fugir da situação, né? Então, mexer o corpo, ativar a musculatura, trazer mobilidade, faz com que, pelo menos neurologicamente, né, fisicamente, a gente fala, ok, eu tô pronto, se eu precisar fugir, se eu precisar correr, se eu precisar lutar, eu tô pronto. Isso é muito importante também. Muito importante. Tá? Muito importante. Muito, muito, muito importante. Sono, Elisa, sono. Precisamos de sono. Sono é qualidade de atenção. Sono é hormônios em equilíbrio, crescimento saudável. As crianças não estão dormindo a quantidade de horas certas. As famílias estão sem rotina. A pandemia tirou a rotina que existia dentro das casas e agora a gente precisa ter outra rotina. Senta com teu esposo, senta com a tua esposa e tracem a rotina. Que horas que os nossos filhos vão para a cama, que horas que está proibido isso, que horas que eles vão poder ter acesso às telas, aquelas famílias que decidirem, que horas que vão ter acesso à televisão, outra ressalva, TV ligada numa casa. Nossa. Sem necessidade, tá? Sem necessidade, a gente já tem as aulas pela questão das telas, as crianças em contato com o celular, ter a TV ligada dentro de casa, para mim, desculpe o extremismo, mas é assim, é uma ignorância. Pesado, mas é. Porque a ignorância da falta de conhecimento do que isso está trazendo de malefício para o teu filho, tá? Então, acho que esse é um ponto. Físico entrou alimentação, movimentação, sono. E vamos lá, vai. Fala. Afetivo. Afetivo. Né? Estabelecer de novo uma contenção, segurança, um espaço de segurança, de confiança. O adulto tem que ser essa presença, né, que vai trazer a estabilidade de novo, né, o senso de proteção. Então, você adulto, você está estressado, eu sei, está difícil, você está preocupado com as finanças, o casamento pode estar meio pesado, mas diante do seu filho, não é que você vai negar as dificuldades, mas mesmo diante de todas as dificuldades, vamos aqui criar entre nós esse contato, esse respiro, essa troca afetiva, quem sabe atividades lúdicas, o lúdico para a criança funciona muito bem para ela poder ir para dentro dele. E aí, dicas, Elisa, dicas. Vai lá. Jogos analógicos. Comprem jogos pela internet e vão chegar na casa de vocês. Jogos, desde jogos simples, jogos que tenham interação de cartas, ali, coisas muito simples, como jogos mesmo. Ensina teu filho a jogar dama, ensina teu filho a jogar xadrez, Vão pintar. Olha lá, pintar. Uma coisa que quanto tempo faz que você adulto não pinta? Tenta com o teu filho. Vai pintar alguma coisa, vai pintar uma camiseta, vai customizar a tua roupa. Vai trazer relação com atividades que não sejam pela tela, que tragam interação. Instrumento musical, Elisa. Eu sei que você toca. Eu estava pensando agora. Instrumento musical. Você é uma pessoa da sensibilidade da música, não é? Só acho que sim, né? Não, eu acredito que é uma linguagem importantíssima. Por que a Super. Você sabe que o meu irmão e a minha cunhada fazem muito com os meus sobrinhos que estão com 2 anos e 8 meses. Tem aquelas musiquinhas que já tem as dancinhas, que você aprende. Pai, mãe, assiste aí um videozinho no YouTube, você vai aprender a dancinha. Põe a música para tocar em casa. É tão bonitinho, eles fazem os círculos com as crianças, dançam, fazem as mímicas, os gestos. Ponto, gente. Olha que gostoso, que atmosfera boa, né, que é criada dentro de casa. Muito, muito. E eu
tenho piano aqui na minha casa. Fazia aula antes da pandemia, agora Você toca e eu não tô sabendo? Não, não posso dizer que eu toco. Eu toco, mas eu não posso dizer que eu já sou uma Ah, pessoa. vai. Meu sonho saber tocar Mas, piano. Elisa, eu sou apaixonada. Eu passo na frente do meu piano, eu posso ficar ali, às vezes eu fico uma hora brincando. Aquilo Sim, trabalha todo o equilíbrio das minhas emoções, toda uma questão sensível. As claro. crianças, elas são muito movidas pela música. Tragam Sim. a possibilidade de um instrumento musical dentro de casa, Uhum, né? ótimo. Por que não? Por que não aprender a tocar uma música? Por que não trazer essas habilidades para as crianças, né? Livros, outra dica. Leitura, Boa. leitura em conjunto. Leitura, Olha que claro. delícia você ler um livro em conjunto. Ah, meu filho é adolescente. Meu, vamos ler um livro de adolescente. Uhum, Leia com eles, crie esses... Ah, você não conhece meu filho. Meu filho jamais faria isso. Então, convida ele para escutar um livro que você está lendo. sim, Reflitam sobre aquele livro. muito As crianças legal. aprendem pelos exemplos, né? Se ela não vê um pai leitor, se ela não vê uma mãe leitora, ela também não vai ver muito sentido nisso, né? É, filmes em conjunto, assistam o filme e depois discutam sobre os filmes. Quando a gente entra no âmbito do social aqui, que é um que eu me preocupo demais, a gente tem que criar momentos de escuta deles Uhum, e de troca. Então, seja assistir um filme e depois vamos discutir sobre esse filme, o que estava implícito nesse filme. uhum. Como que aquela criança, como que aquele adolescente no filme estava se sentindo? Filho, você já se sentiu assim antes? Você sabia que quando eu tinha meus 15 anos, eu passei por uma situação assim? Que Olha o legal. poder disso. É muito legal. Você sabia que quando eu tinha 15 anos, eu e teu pai, quando a gente se conheceu, você acredita que a gente viveu uma coisa assim também? Uhum. Traz essa, aproxima você da realidade deles. Eles estão vivendo Carol, a... Fala. sabe o que eu queria? Que, assim, tá muito gostoso tudo, tudo, tudo. É que eu vou em aula também daqui 3 minutos. 3 minutos. Vamos ver. E, pelo menos conseguir ir no toalete beber uma água, né? É, sabe o que eu queria te sugerir? Vamos anotar nos comentários, quando eu salvar a live, essas dicas e deixar elas registradas lá? Que tá vindo Vamos, uma dica valiosa, né? vamos colocar. Muitas. Né? Travou aqui para mim. Travou? Eu tô te Vamos vendo. anotar, vamos deixar. Tá. Tá. Queridona, eu adorei esse bate-papo, quantas trocas gostosas. Admiro muito você, seu trabalho. Eu E também, espero, muito você. espero que a gente tenha conseguido trazer reflexões relevantes, compartilhado aí ferramentas e recursos necessários, né? E quem sabe aí um ou outro saiu inspirado a colocar alguma coisa em prática, né? A gente pontuou aqui que uma das maiores preocupações, tanto para você enquanto pedagoga, para mim enquanto psicóloga, é mesmo a saúde emocional, a saúde mental, né? Que não tá boa para ninguém e a gente precisa cuidar disso, zelar por isso. E é isso, Juntos. né? Juntos, exato. Porque ninguém tá sozinho, tá todo mundo nisso junto, né? Elisa, te agradeço. Eu acho Hum, que quando a gente é apaixonado pelo que a gente faz, tipo você e eu, assim, a gente pode ficar um sábado inteiro aqui conversando, que é muita vontade de colocar tudo para fora. Mas eu te agradeço muito por esse canal, principalmente. E pena que você mora tão longe, porque senão a gente ia fazer umas coisas presenciais aqui, né? verdade, verdade. Então tá bom. Bom sábado, bom curso para você, bons Para estudos. você também. Um bom sábado, aproveite. Para todo mundo também. Obrigada, gente, quem ficou até agora. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Como é que eu encerro? No xizinho ali em cima. Ah, tá. Tchau. Tchau. Encerrar o vídeo.